Vamos nessa, vamos para o mundo da descoberta de como que você veio formatando o seu cérebro. Em especial, essa parte da frente aqui, o lobo frontal. Aqui dentro tem o córtex pré-frontal, que é basicamente nossa identidade comportamental. É a área responsável pelo nosso comportamento consciente. E aqui eu quero fazer uma conexão, talvez você esteja cansado, cansada já de ouvir, mas é fundamental você compreender isso. Nossa mentalidade é como a gente percebe o mundo e interage com o mundo. A forma como você percebe, lê o mundo e interage, você tem as suas atitudes diante do mundo, é a sua mentalidade, o seu mindset. Nós vamos entrar agora, de forma aprofundada, no seu mindset. Você vai interpretar cada pedacinho dos gráficos aqui. E nisso é fundamental nós destacarmos dois fatores. Fator número 1 são as suas predisposições. Você vai ver que você tem algumas habilidades, talentos ali incríveis que você veio desenvolvendo a partir das predisposições. Então tem as predisposições, você nasceu com essa predisposição, você focou seus esforços em utilizar essas predisposições na sua vida e isso se tornou um certo talento para algumas coisas. Você está acima da média. Qual o nosso desafio aqui na Jornada Perpetua 2? É para que você tenha como alvo a sua maestria singular. De todos os seus talentos, nós vamos selecionar 3 que vai canalizar numa só coisa. 3 que vão se unir e fortalecer para você entregar a maestria singular em prol dessa habilidade sua, esse seu talento incrível, ao ponto de se tornar singular nessa referência. Existe no mundo aí fora a reputação nossa. E criaram uma chamada pirâmide de autoridade. Na pirâmide de autoridade, na base da pirâmide, nós temos os prestadores de serviços. Então são pessoas que executam coisas. Conforme eles vão melhorando, estudando, aprimorando, eles se tornam professores. De prestador de serviço foi para professor, de professor foi para especialista. E conforme você se desenvolve nisso, aplica, gera resultados, você se torna autoridade naquele assunto. Então vamos imaginar que tinha ali um camelô, cara no camelô, e ele era muito bom em conversar com as pessoas, falar a respeito do produto e chamava as pessoas aqui, ok? Era um prestador de serviço. E conforme ele foi se desenvolvendo, as pessoas queriam aprender com ele, se tornou um professor. E ele continuou, né, se aplicando nessa arte da comunicação e se tornou um especialista na comunicação. E conforme ele foi crescendo no mundo empresarial, ele se tornou autoridade em comunicação. E ele comprou até uma emissora de TV, ao ponto de chegar no pico da pirâmide que ele se tornou mito. Depois de autoridade, o próximo ponto é mito. Ou seja, você não compara Silvio Santos com ninguém. Ele desenvolveu a maestria singular. Qual que é o grande problema nosso? O fator número 1 é que nós não fomos ensinados para ser incrível em algo, mas sim para ser razoavelmente bom ou pelo menos está na média, tirar nota azul. E é assim que toda a nossa cultura, os estímulos que a gente chama de epigenéticos, vieram moldando o nosso cérebro para a gente se tornar isso que a gente é. Tanto é que se alguém confronta você e fala assim, me prova que você é singular, que você tem um talento único, só você tem. Vou te contratar como CEO da sua empresa, eu vou pagar 10 vezes mais do que você ganha se você provar para mim que você tem um diferencial competitivo. Você vai começar a trazer, poxa, não, eu sou comunicador, eu sou sou um líder, eu sou isso, aquilo. Todas as características que você trouxer para essa dinâmica, você vai ver que são obrigações para o cargo, obrigações para você estar onde você está. É obrigado a ter essas características, essas habilidades, esses talentos que você desenvolveu. Qual que te torna único? É aqui que muda a nossa mentalidade. O mindset perpetuador, ele tem a clareza de qual é, todas as predisposições, os talentos que foram desenvolvidos, qual é a razão disso tudo. No que isso tudo tem que se transformar numa única coisa. E é aí que eu vou me aprofundar no diagnóstico do seu mindset, com a sua jornada de vida e consolidar isso de uma forma única, clara, lógica, com dados e fatos e com evidências que você vai trazer da sua jornada de vida. Aqui é que muda o jogo de fato. Fator número 1, você vai se emocionar quando você identificar isso. Você vai ver que você já sabia, que você aplicava desde a infância, mas quando você tem o poder de decidir por uma única coisa, você ganha o poder da intencionalidade. É uma só coisa daqui para o resto da sua vida, ao ponto de que você se tornará incomparável por consequência. Por consequência. Então vamos imergir nesse mundo e tenha clareza de que nessa primeira etapa nossa aqui, temos a clareza, um mapa para o desenvolvimento da maestria singular. Feito isso, nós vamos para o próximo ponto, que é entender no que a sua empresa vai desenvolver a maestria singular, ou seja, qual o propósito da sua empresa, no que os seus produtos e serviços se transformam em resultado na vida das pessoas, mas um só se torna incrível especialista nisso, assim como citei da Kodak, da Disney e várias outras. Agora está na hora de você fazer perguntas aqui, porque eu estou passando uma visão geral dos pontos para onde a gente vai. Eu estou te dando essa antecipação para que você não entre aqui sem saber para onde isso vai te levar. Fundamental, tá?
A gente vai depois, na próxima etapa, é no seu negócio. Agora é você. Porque se você não sabe o seu diferencial competitivo, você não tem como canalizar a intencionalidade e tornar-se único. Atenção! Eu vou navegar aqui nos principais gráficos do seu mindset. E eu vou destacar alguns fatores que te trazem essas predisposições e dos talentos que você desenvolveu e vários vieses, distorções de realidade que você vai ter que aprender a duvidar de si mesmo, aprender a duvidar de si mesma. Combinado? Todos os vieses são distorções de realidade onde você tem uma tendência a tomar decisões e agir dentro dessas distorções e agora, antes de agir, você vai começar a duvidar das suas certezas. Você está pronto? Você está pronta? Vamos nessa então. Vamos imergir aqui no seu mindset. Aqui está o primeiro deles, o Big Five. Eu peguei emprestado aqui o mindset do nosso querido Stoner para entendermos a partir dele. Esse Big Five são os 5 grandes traços de personalidade. Dos testes cognitivos é o que a ciência mais estuda, para que consiga interpretar esses comportamentos aqui versus o funcionamento cerebral. E aqui tem os números seus. Olha só, a abertura, quando está a abertura elevado, te gera um talento de experimentação. Você gosta de experimentar muitas coisas. Então, entre 62% é médio-alto, tá? A partir ali 70% é alto, alto, alto. A 50% está na média. 40% médio-baixo, 30% baixo, e aí vai diminuindo. O que é o ponto principal aqui? Não tem o certo e errado, tem o seu hoje e o seu amanhã. Então, se o seu está mais para alto, você tem uma habilidade de experimentar coisas novas, você tem abertura para experimentação, e isso é um talento, use como tal. Mas entenda, isso também gera um viés da aversão à rotina, porque parece que tem que ser novo, e novo, e novo, e novo, e novo. Cuidado! Se ele está baixo, ele gera o viés de aversão a riscos, ou inovação, ou experimentações, te mantém estagnado, te mantém estagnada, tá? Mas como predisposição, você acaba tendo, como talento aqui, pode ser que isso potencialize sua clareza e conservadorismo. Você ter uma visão um pouco mais cética de tudo que é inovador e conseguir enxergar buracos ou gaps ou até algumas armadilhas que as outras pessoas não enxergariam. Toma nota aí, eu quero que sempre você toma nota. Qual é o talento que você identificou que você tem e quais são os vieses que você identificou que você tem, que a gente vai tratá-los. Combinado? Toma nota aí, porque isso aqui é individual. Você vai analisar a sua individualidade para você mandar para mim depois. Quando você manda para mim, eu consigo lapidar isso junto contigo. Conscienciosidade. Conscienciosidade, quando você tem aqui 72%, é muito bom, mas é muito, muito bom. A partir de 60% é legal. Conscienciosidade é a sua coerência. É o quanto você tem de congruência no seu comportamento versus aquilo que você disse que faria, aquilo que você enxerga que tem que ser feito para te levar para onde você quer ir. Conscienciosidade baixa, baixou de 50%, 40%, poxa, te gera um certo aquele viés da experimentação, né? Tipo, tem que ser coisas mais leves. Ou então, deixa eu ver aqui, fazer algo diferente. Vou fazer isso aqui porque eu quero agora. Baixo nível de conscienciosidade gera esse viés, que é uma certa aversão à disciplina. Qual o ponto positivo de estar alto? Você tem consistência. Então, você desenvolveu esse talento aí para ter essa consistência. Parabéns, estimule cada vez mais isso, porque a disciplina é que gera consistência e mudança nas circuitarias cerebrais. A gente ativa a neuroplasticidade a partir da consistência, da disciplina, repetição, repetição, repetição. Mas cuidado que o alto nível de conscienciosidade também pode tirar você de algumas aberturas, pode fazer com que você não consiga se desfazer de coisas, de rotinas que muitas vezes nem faz mais sentido. Cuidado com isso. Começa a analisar se tem das suas rotinas todas, de fato, faz sentido você tocar do jeito de sempre. Porque às vezes virou um paradigma. Eu faço assim porque sempre foi assim e tem que ser assim. Muita atenção aí. Identificou algumas predisposições, talentos e vieses aqui, toma nota aí. Extroversão. A extroversão a partir de 60% aqui é o médio alto, sempre. A partir de 60% é o médio alto. Ou seja, você se energiza, você se sente muito bem em estar envolvido com outras pessoas, ao ponto de se sentir bem, inclusive, em falar com elas coisas que é do seu domínio, coisas que são importantes para você. Se está ali 50%, é um medião. 40% você já não gosta muito. A ideia de estar um pouco mais sozinho, né? Ou você não tem essa necessidade de ficar expondo, de explicando, de compartilhar com eles. Então, pontos. Quando está elevado, extroversão. É muito bacana, porque você pode, inclusive, você deve gostar de palestrar. Ah, mas eu não gosto. Ok, você não começou ainda. Experimenta falar sobre coisas que você tem o domínio, que são importantes para você. Mas também gera alguns viés essa extroversão elevada, porque você fala demais e ouve de menos. Então, aqui pode gerar
o efeito que chama de efeito Dunning-Kruger. Você acha que sabe muito e aí você fica explicando coisas que são superficiais, um conhecimento superficial. Quando é muito baixo, você acaba criando uma aversão à associação, uma aversão ao público. Então gera esse viés, essa distorção de realidade, onde ali não é legal. Eu não sou bom nisso aqui, não faz sentido, eu vou me sentir mal, eu tenho que ficar quietinho. Veja, é um viés. É como se você tivesse uma pilha social menor, menos energia, mas você não explorou ainda, dá para melhorar. Não, você não vai se tornar extraordinário naquilo que você é baixo, tá? Não vai se tornar, nem queira se tornar, mas aquilo que você já é alto, você consegue potencializar com clareza dos seus vieses, com clareza dos seus vieses. Bora pro próximo aqui? Amabilidade. Esse aqui eu tenho um certo apreço à amabilidade, porque ele é um tanto quanto contraditório. Quando você tem ele elevado, tipo 80% é muito elevado, isso te distancia do amor próprio. Olha só, um traço de amabilidade elevado te distancia do amor próprio. Você costuma dar ao outro aquilo que você não dá nem pra você. Você tem um receio de incomodar as pessoas. Você hesita pra caramba. Você percebe problemas das pessoas que nem elas tinham percebido às vezes. Às vezes você quer até resolver isso. Mas o pior aqui quando tá elevado é esse viés aqui vamos colocar, de uma empatia exagerada. Quando você fala sim para o outro, você está falando muitas vezes não para você, se sua mobilidade estiver elevada. Pior, se posicionar. O sim para o sim. Só existe sim para aquilo que você sente, alguém pede alguma coisa para você, tá na ponta da língua é o sim, com certeza sim. A dúvida para você é não. Se você não consegue falar não agora, tudo bem. Fala, preciso pensar. Eu não sei, eu não tenho certeza, mas não responda. Cuidado com o viés da amabilidade. A tendência natural aqui desse viés, essa distorção de realidade, é fazer com que você se torne objeto do meio, fruto do meio. Você é fruto daquilo que as pessoas tendem ou vieram exigindo de você. A amabilidade muito baixa pode criar uma certa aversão das pessoas para consigo. Por quê? Quando você pouco se importa com o que elas precisam de você, com como elas estão se sentindo, você está perdendo potência. Entenda, quem é rápido vai sozinho, quem é longe vai acompanhado. Então, entenda essas distorções aqui para trazer essa clareza funcional, tá? Veja, você vai começar a perceber esses comportamentos agora depois de ter feito. E tá tudo bem. Conforme você vai percebendo depois de ter feito, o que você faz? Depois que eu fiz, eu percebi que eu falei sim por alguma coisa que eu queria dizer não. Você vai começar a escrever o que você vai fazer na próxima vez. Lembra? O modus operandi de um perpetuador, de uma perpetuadora, ou você está escrevendo o que você vai fazer, ou você está fazendo o que você escreveu. Esse é o nosso propósito aqui. Você está realinhando o seu modus operandi, o seu estilo de vida e transformando esse camarada aqui por consequência da sua disciplina, tá? E disciplina a gente volta lá para a conscienciosidade. Lá você vai ter que aprimorar, malandro. Lá você vai ter que aprimorar, senhorito e senhorita. No último aqui, não menos importante, talvez até mais importante do que todos os demais, quanto mais alto o neuroticismo é como se fosse uma lente pela qual você enxerga o mundo ao seu redor. Neuroticismo ali, 50%, tá mais baixo. Quanto mais baixo, mais clareza você tem para lidar com as situações. Quanto mais alto, é como se começasse a ficar meio turvo a lente pela qual você percebe e interage com o mundo. Por quê? Alto traço de neuroticismo traz uma impressão de que as pessoas estão fazendo o que estão fazendo só para te prejudicar, ou só para te ajudar, ou só para ti alguma coisa. Parece que você é o centro das pessoas. É óbvio que ela olhou desse jeito para mim. E às vezes alguém está atrás de você. Mas começa a perceber isso. Tá 56, 60, nossa, 60 já é alto, no caso do neuroticismo aqui, quanto maior, menos você consegue lidar com as emoções frustrantes, emoções negativas. Entenda, o mundo não é difícil assim. É como você aprendeu a ver o mundo. Ponto importante. Está extremamente elevado, eu não sirvo para nada? Não, você serve. Você tem uma predisposição e desenvolveu um talento, uma habilidade natural em identificar riscos. Você é fantástico na parte de controladoria, por exemplo. De um bom plano de gerenciamento de risco. Cara, isso aqui pode ser fundamental para você. Inclusive na sua empresa, você tem alto nível de neuroticismo, você pode focar nisso. Mas lembra que você tem uma visão exagerada do mundo. Tá? Não se esqueça disso. Então todos aqui, o que é certo e errado? Não tem certo e errado, você viu? O ponto aqui é a gente explorar as nossas maiores potencialidades e conseguir neutralizar os nossos vieses, duvidar dos nossos vieses. Então, por fim, para a gente
simplificar aqui, o neuroticismo, se fosse elevado, você está num lugar e de repente parece que as pessoas todas estão olhando para você, duvide da sua razão. É uma mentira, uma distorção de realidade. Só você está percebendo assim. Assim, divide por 2. Todo mundo está olhando para mim. Divide por 10, vai. Aí você olha, tem 10 pessoas. Divide por 10, é só uma que está de fato olhando para mim, as outras estão olhando para algo que está por aqui. Começa a duvidar da sua razão, para que a gente aumente, amplie e abra essa mentalidade para o novo, para que através de um novo comportamento, ou seja, mindset, como percebo e interajo com o mundo, para a partir de uma interação diferente com o mundo, você consiga perceber ele de forma diferente. Toma nota aí, pega agora o que você anotou, faz ciclos do que você vai transformar em ação, toma uma aguinha, faz um xixizinho, que a gente se vê já na próxima aula.